E hoje começa o pontapé inicial do nosso Mengão queridão para a Libertadores de 2023. Hoje o elenco do Flamengo se reapresenta no CT do Ninho do Urubu para dar início à preparação para a fase de grupos da Copa Libertadores da América 2023. Gabriel Barbosa pode ficar fora da estreia do Flamengo da Libertadores, vou falar sobre isso. Situação envolvendo Georgiano de Arrascaeta. Gabigol inclusive está na mira do Sevilha da Espanha também, a gente vai falar sobre isso envolvendo o mercado da bola. David Terans, Flamengo tem interesse em contratar o David Terans ainda neste mês de abril. Todos os detalhes vou trazer para você e vou falar também sobre Copa do Brasil. CBF já divulgou data e horário, tudo definidos sobre a estreia do Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil de 2023. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Então já cola comigo, não perde nada. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Já começo falando sobre a reapresentação do elenco do Flamengo que acontece nesta segunda-feira, e nesta segunda-feira também acontece o embarque da delegação do Flamengo rumo a Quito, no Equador, aonde o Flamengo faz a estreia da Libertadores de 2023 contra o Alcas do Equador nesta próxima quarta-feira. E o Flamengo tem aí uma preocupação, posso dizer assim, uma não, né? Duas preocupações importantes envolvendo jogadores no elenco. Isso porque a Arrascaeta inclusive apareceu no Ninho do Urubu neste último domingo, dia que todo o elenco aí estava de folga, e hoje o elenco se representa e a Arrascaeta estava lá, presente no CT do Ninho do Urubu, mas a Arrascaeta já está confirmado fora da estreia da Libertadores. A Arrascaeta ficou fora do primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca que aconteceu no último sábado. A Arrascaeta também está fora do próximo jogo da decisão do Campeonato Carioca, essa é a informação que temos, e fora da estreia da Libertadores nesta próxima quarta-feira. E o Flamengo agora ganha mais uma preocupação em relação a Gabriel Barbosa. Gabigol, que inclusive começou o jogo ali no banco de reservas, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca neste último sábado. Gabigol revelou que ainda não está 100% recuperado, será reavaliado novamente hoje, nesta segunda-feira. E daí então o Gabigol tem grande possibilidade de ficar fora da estreia da Libertadores do nosso Mengão queridão, que acontece nesta próxima quarta-feira. O Flamengo treina hoje de manhã e logo mais tarde à tarde já embarca rumo a Quito, aonde vai fazer a primeira partida da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Por se falar em estreia do Flamengo na Libertadores, o Flamengo também vai estrear na Copa do Brasil, e a CBF já divulgou datas e horários, tudo definidos para a estreia do Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil de 2023. O jogo de ida será em 13 de abril, numa quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. E o jogo da volta acontece no dia 26, também do mesmo mês, neste mês de abril, às 21 horas e 30 minutos. Flamengo e Maringá faz aí o jogo da terceira fase da Copa do Brasil, já está tudo definido, dia 13 e dia 26. Primeiro jogo às 20 horas e o segundo jogo às 21h30, beleza? Bom, vamos falar agora sobre, rapaz, ontem teve também o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Água Santa. Água Santa inclusive venceu o Palmeiras no primeiro jogo. O porco aí, né, o porco malvadão, como eles já estavam falando, o porco malvadão vai vir com tudo em 2023. Perdeu para o Água Santa. E inclusive quem marcou os dois gols do Água Santa, né? Lembrando que o Água Santa está sendo aí, realizando a sua primeira final do Campeonato Paulista na história. Água Santa, né, merece muito conquistar esse título. E os gols marcados do Água Santa foi pelo jogador que foi revelado pelo Flamengo, né? Bruno Mezenga, que foi revelado pelo Flamengo e lançado ao elenco principal lá em 2005. Depois não teve uma boa sequência, na verdade não chegou a render o esperado. O Flamengo pegou e emprestou o jogador para o Fortaleza. Depois de Fortaleza o jogador foi para o Macaé, depois foi para o futebol europeu, lá no futebol turco. Depois teve uma passagem também pelo futebol polonês. E agora, em 2022, o Água Santa contratou o Bruno Mezenga, que hoje está com 34 anos e marcou os dois gols aí da vitória sobre o porco. Chora, porco, chupa, porco. Palmeiras aí tomando um sacode aí do Água Santa no primeiro jogo da decisão
do Campeonato Paulista. Bom, vamos falar sobre o mercado da bola, porque um jogador que o Flamengo chegou a monitorar, sondar a situação do atleta, agora o jogador está fechado com o Internacional. Charles Arangues está de volta ao Internacional, inclusive o Internacional já anunciou a contratação do jogador nas redes sociais. O jogador tem contrato com o Bayern até junho deste ano e o clube alemão resolveu liberar o jogador antes do fim do seu vínculo. O jogador chega para jogar no rival, de volta, né, na verdade, ao Internacional, onde teve sua passagem pelo Internacional em 2015, depois foi para o futebol europeu e agora está de volta, né, ao futebol brasileiro e reforçando o Internacional de Porto Alegre, né? O Flamengo chegou a sondar esse jogador, mas a diretoria do Flamengo não vai, não tá, faz nada, né? Só sonda, na verdade, não contrata ninguém. Essa é a verdade. A gente vai falar sobre o David Terans daqui a pouco, porque o Flamengo ainda tem até o dia 20 de abril para contratar reforços. E David Terans está na mira do Flamengo. Mas antes, deixa eu trazer uma informação importante sobre Gabigol, voltando a falar sobre Gabigol, porque o Jorge Nicola, ele trouxe uma informação que diz o seguinte: o Sevilha está de olho no futebol de Gabriel Barbosa. Nicola informa que o clube da La Liga monitora a situação do atacante há bastante tempo e pode entrar com proposta ao final da temporada do futebol europeu, ou seja, em julho. O clube espanhol pode aproveitar o momento do jogador para avançar com proposta ao final da temporada. Apesar de não ter nenhuma oferta na mesa do Flamengo, no mercado o Gabigol é avaliado em 22 milhões de euros. Nessa informação trazida pelo jornalista Jorge Nicola, na verdade, repostada lá no torcedores.com e também no Fanáticos Flamengo. E agora a situação envolvendo o Gabigol. O que acontece, gente? Olha só. A situação do Gabigol, hoje, só porque o Gabigol foi reserva, não ficou no banco de reservas no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, não quer dizer que o Gabigol vai deixar o Flamengo. A galera começa já a especular, Gabigol em tal time, Gabigol em tal... A gente sabe que o Gabigol é um jogador que agrada, né, a vários clubes, principalmente clubes europeus. Só que agora o Flamengo não pensa em negociar o Gabigol. Esse desejo do Sevilha vem há muito tempo. Não tem proposta nenhuma. Desejo, sondagem, beleza, procura saber a situação do jogador, mas não tem proposta nenhuma na mesa do Flamengo. Aí o cara fica no banco de reservas, não está recuperado 100%, já começa novamente a ferver, né, os rumores, só rumores, porque na verdade não tem proposta na mesa do Flamengo. Gabigol continua sendo o jogador do mais querido do Brasil, beleza? Bom, vamos continuar falando sobre o mercado da bola e agora falar sobre o meio-campista uruguaio David Terans, do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está em aberto a fazer negócios envolvendo o futebol de Terans, considerado um dos melhores meias-campistas do futebol brasileiro. No Brasil, há grandes interessados e um acordo pode acontecer antes do fechamento da janela. Eu já falei sobre a situação envolvendo o fechamento da janela para o futebol nacional. A janela para o futebol, para movimentações, negociações, contratações dentro dos clubes aqui no Brasil, vai até o dia 20 desse mês de abril. Para o futebol internacional, a janela se encerra na próxima terça-feira, dia 4. E com isso, o Flamengo tem até o dia 20 para poder acertar a contratação de reforços, inscrever os jogadores aí no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, ficar apto a atuar pelo mais querido Brasil. Lembrando, envolvendo a situação de Terans, a informação diz o seguinte: o Flamengo é o principal interessado em contar com o futebol de Terans. No mercado, o clube carioca sabe que precisa de um reserva para Arrascaeta, e Terans pode ser esse nome, apesar do jogo duro do Atlético Paranaense, que pede 30 milhões de reais para fazer negócio. O Flamengo já está ciente dessa pedida do Atlético Paranaense. Agora resta saber, será que o Flamengo, essa diretoria do Flamengo vai ao mercado, vai chegar junto do Atlético Paranaense e tentar a contratação do uruguaio David Terans, 28 anos, jogador que tem as mesmas características do nosso meia Georgian de Arrascaeta, chegaria aí com certeza para ser um substituto ideal para o nosso uruguaio Arrascaeta. Arrascaeta que hoje vem sofrendo com esse problema que ele tem aí no pubis, né? Hoje está se recuperando de uma lesão no adutor da coxa esquerda, já causada por esse problema do pubis desde 2022. Começa a preocupar o início da temporada do Flamengo para valer, começa agora. O início do Flamengo começa para valer agora. Libertadores
Copa do Brasil, jogos de mata-mata, Campeonato Brasileiro, que é uma disputa acirrada do Campeonato Brasileiro, não vai ser fácil, então o Flamengo precisa se reforçar sim. O Flamengo precisa mais do que nunca de um reserva para o nosso meia Georgian de Arrascaeta. David Terãs está aberto para negociação Atlético Paranaense, já definiu o valor de 30 milhões de reais para fazer negócio, agora só resta mesmo é o Flamengo ir lá e tentar essa contratação, conseguir essa contratação, porque seria muito bacana. Esse é o meu ponto de vista para o Flamengo se reforçar para o restante da temporada. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro. David Terãs é um bom nome para reforçar o nosso Mengão queridão? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo. Logo, logo eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.